Fala pessoal, Daniel Scott aqui e hoje eu estou no hotel em Bolonha, onde vai acontecer a missão HyperXP Itália, que vai acontecer nos próximos dias. Eu vou passar tudo no YouTube, então já deixa o seu like, não se esquece de seguir o canal para acompanhar os próximos vídeos, mas eu quero falar sobre Airbnb hoje. Quem acompanhou os últimos vídeos viu que eu estava em um Airbnb em Roma, e quem me deu esse insight foi um amigo meu que é nômade digital, já viaja há muitos anos na Europa, ele vive viajando pela Europa, em várias cidades, e eu comentei que o Airbnb que eu estava foi um pouquinho caro. A gente pagou aí R$ 900 por quarto, por noite, nesse Airbnb de Roma. E eu lembro que antes da pandemia, um hotel ok era tipo 30, 40 euros, 50 euros no máximo. Hoje, com 100 euros, que dá uns R$ 600 de diária, você pega um hotel muito ruim. O preço das acomodações na Europa tem aumentado demais. E eu quero falar sobre o que está acontecendo e como que o cartel do Airbnb estragou o mercado imobiliário europeu. Vamos começar então do começo. A primeira vez que eu vim a Roma foi em 2012. Contei já isso nos últimos vídeos. Desde então, morei na Europa, já vim para a Europa praticamente todos os anos aí até a pandemia. Só que sempre foi, especialmente na época de 2013, 2014, que era o boom econômico brasileiro, o dólar, o real estava bem valorizado, era barato, relativamente barato vir para a Europa. Muitas coisas eram, alimentação, por exemplo, era até mais barato que no Brasil. Hoje a Europa está muito cara, especialmente a acomodação. E o que esse meu amigo me disse que para mim faz total sentido. Muitas pessoas depois da pandemia, muitos milionários, eles começaram a comprar imóveis nos centros turísticos de cidades turísticas europeias, e aí eles começaram a inflar o preço do Airbnb. Até a pandemia, o Airbnb não era tão conhecido por muitas pessoas. Na verdade, era muito conhecido, óbvio, mas não era o que é hoje. O Airbnb, ele era uma forma de pessoas que queriam economizar em hotel, eles ficavam hospedados. Você pegava um apartamento de alguém, geralmente era uma pessoa que tinha um segundo apartamento ou tinha um apartamento, só que ela não morava lá, e ela alugava, eram pessoas amadoras, não eram pessoas profissionais em Airbnb. Só que hoje existem pessoas profissionais. Hoje o Airbnb se tornou um grande hotel. Como? Pessoas milionárias, investidores milionários, eles começaram a comprar imóveis nos centros turísticos europeus e eles começaram a profissionalizar a Airbnb. Então, o Airbnb que eu fiquei em Roma tinha um número de suporte. E pensa, se eu pego o Airbnb de uma pessoa normal, tipo, eu já, no meu apartamento antigo, eu alugava um quarto. Eu tinha 3 quartos no apartamento, eu alugava um quarto para Airbnb. Eu era um anfitrião amador. E depois disso eu me mudei de apartamento e eu comprei um apartamento para poder alugar no Airbnb também, só que ainda assim eu era um anfitrião amador. Eu não era profissional, eu não tinha um número de suporte. A pessoa que precisava falar comigo, ela entrava em contato no meu WhatsApp. Hoje, o Airbnb que eu fiquei em Roma, ele tinha um número de suporte, ele tinha uma empresa por trás que gerenciava isso. Provavelmente você já pegou um Airbnb com uma empresa que gerenciava o apartamento. Tinha uma limpeza profissional, tinha um manual de instrução, era tudo profissional. Ou talvez você seja um anfitrião, talvez você tenha um apartamento no Airbnb e você tenha contratado uma empresa que faz isso. Só que nos centros europeus, milionários começaram a comprar imóveis e começaram a criar um cartel do Airbnb. Então, em vez de você cobrar, por exemplo, 50 euros ou 100 euros em um imóvel de um quarto, você começou a cobrar 200 euros. Os valores do Airbnb na Europa aumentou em mais de 50% de 2 anos para cá.
está aumentando muito e continua aumentando, porque esses milionários criaram um cartel de Airbnb. E as implicações disso vão além de turistas. Se fosse só um problema de turista, ok, turista paga mais e beleza. Só que pensa, você é dono de um imóvel em um centro turístico europeu. E quando eu falo centro turístico, para quem não conhece muito da Europa, geralmente as cidades europeias, tipo Roma, você tem o centro histórico, que é onde fica o Coliseu, Vittorio Emanuele, onde fica as partes de visitar, e você tem a cidade em si, que é onde ficam os prédios, os escritórios, é onde geralmente pessoas locais moram, classe média mora. Só que o centro turístico é obviamente onde vão os turistas. O turista não fica na periferia, o turista fica no centro turístico. Só que mesmo no centro turístico tem pessoas que moram, estudantes, pessoas que trabalham, elas moram no centro turístico. Em 2013, eu morei em Madrid, na Espanha, e eu morei no centro turístico da Espanha, que não é um centro histórico como Paris, como Roma, mas é um centro turístico. Só que, imagina que você tem um imóvel em um centro turístico e você mora lá. E aí você vê que o aluguel dos seus vizinhos começa a aumentar. Você vê que alguns dos seus vizinhos estão alugando o apartamento no Airbnb e, sei lá, o apartamento custa 500, 600 mil euros, eles estão fazendo 6 mil, 7 mil euros por mês alugando um imóvel no Airbnb. O que você faz? Não fica interessante para você continuar morando na região turística. Primeiro, vai estar muito cheio de turista, então os restaurantes vão ficar mais caros, tudo vai ficar mais caro. E outra, o teu apartamento, ele está valorizando. Você poderia alugar o teu apartamento a 6 mil euros, no Airbnb você poderia ganhar 6 mil euros por mês no Airbnb e pegar, fora do centro histórico, um aluguel de um apartamento mais moderno, maior, pela metade do preço. E é o que você faz. Portanto, com o cartel do Airbnb, as pessoas começaram a sair dos centros históricos, dos centros turísticos da cidade, foram mais para a periferia, para os subúrbios, que na Europa é ok, porque tem metrô, tem segurança. É diferente de você sair, por exemplo, no Rio de Janeiro, você mora no Leblon, Copacabana, você não vai querer ir para Campo Grande, você não vai querer ir para Bangu, você não vai querer ir para Irajá. Aqui na Europa não tem problema, porque você tem metrô, vai chegar rápido no centro, se precisar trabalhar, você tem segurança, você não vai ser assaltado. Então, ok, é um pouquinho mais chato, mas você está ganhando 6 mil de aluguel no Airbnb com o teu apartamento e você está gastando 3 mil em um apartamento maior e moderno. Foi isso que as pessoas começaram a fazer. E como que isso impacta a vida dos solteiros, que foi o que eu falei? Pensa que para estudantes começou a ficar muito mais caro morar nesses destinos, porque estudante, obviamente, tem pouco dinheiro para gastar, com o aluguel subindo, eles começaram a ir mais para fora. E aí, como os estudantes não estão morando mais tão perto do centro, eles não vão para balada, eles não vão para agitação noturna que geralmente tinha. Então, quando eu morei em 2013 na Espanha, os centros turísticos eram lotados de gente universitária, de gente que mais jovem, que ia para balada, para beber, para bar. Hoje não é tanto assim. É engraçado ver hoje, 10 anos depois do que eu estava acostumado, como que o cartel no Airbnb impactou a vida noturna nessas cidades europeias. Hoje, se você é solteiro, você tem muito mais dificuldade de encontrar pessoas europeias para se relacionar, para trocar ideia, para ir no bar, porque elas não estão mais morando no centro. Hoje, os centros europeus viraram redutos de milionários que começaram a comprar apartamentos e alugar para Airbnb. E aí, como eles são poucos, com muitos apartamentos, eles conseguem
e controlando os preços. Embora isso seja um problema maior para os solteiros, né, que obviamente querem encontrar outros solteiros jovens nessas regiões, para quem é turista, hoje está muito mais caro ir para a Europa. Eu lembro que há 10 anos era bem tranquilo. Você, como eu falei, os preços eram bem equivalentes ao Brasil. Talvez a hospedagem fosse um pouquinho mais caro, mas a alimentação era mais barata. Hoje está tudo mais caro. Hoje, para quem é turista brasileiro, está certamente mais caro vir para a Europa, especialmente por causa dessa questão da acomodação, que puxa os outros preços para cima. Pensa, se tem pessoas com mais dinheiro pagando por esses Airbnbs mais caros, os restaurantes, que obviamente já têm a pressão de aluguel para cima, eles vão começar a cobrar mais caro que esses turistas que continuam pagando. Então, minha dica é, se você é brasileiro e está pensando se deve ir para a Europa ou não, aproveita, porque a gente não sabe como vai ser daqui a 5, daqui a 10 anos. Se eu soubesse que hoje a Europa seria muito mais caro do que antigamente, eu teria aproveitado muito mais, eu teria visitado mais países. Por exemplo, 2014 eu fui para Dinamarca, Suécia e Noruega. E em 2014 eu não tinha tanto dinheiro assim, mas eu consegui ir para esses países porque era relativamente tranquilo ir. Hoje é extremamente caro. Hoje, um estudante de 2014, eu estava começando a trabalhar, começando a ganhar dinheiro. Hoje, uma pessoa como eu, em 2014, não conseguiria visitar esses países. Está muito mais caro. E, obviamente, considerando já a inflação, que naturalmente já vai subindo os preços. Mas ainda assim, os preços subiram muito acima da inflação. Então, era isso o vídeo de hoje. Queria falar sobre esse insight do Airbnb. E você pode reparar que isso aí está chegando no Brasil também. Em muitos lugares do Brasil, eu moro em Curitiba, eu vou muito para São Paulo. Em muitos lugares do Brasil, por exemplo, São Paulo, todo Airbnb que eu fico lá é já uma empresa atuando. E a tendência é essa, que o Airbnb se torne um conglomerado de microempresas locatárias, de locadoras, né, de apartamentos, e com isso eles conseguem pressionar o preço para cima. Bom, me diz aí o que vocês acharam desse vídeo, se faz sentido, se não faz, se vocês têm alguma ideia para acrescentar. Deixa nos comentários, não se esquece de curtir o vídeo, de seguir o canal também. A gente se vê na próxima e, como sempre, muito obrigado por assistir.